Então, Hugo Souza treinou, foi pro campo, uma boa notícia. Ju, eu te mandei aí também do Hugo Souza, vai dando uma olhada no grupo com os assuntos. Então, o Hugo Souza, a gente fez uma nota. Tá aí, Corinthians atualiza a recuperação do goleiro Hugo Souza antes do duelo com o Grêmio. Então é isso, tá? Foto dele no campo, segurando bola, mexendo o braço. Estamos na quinta-feira. Se ele não sentir nada, porque é claro que amanhã pode ir num treino, sentir dor, aí beleza. Aí você recua, você vai. Você dá um passo para trás, dá uma casinha para trás. Mas a princípio treina 2 dias e vai pro jogo o Hugo Souza. Então, daqueles considerados titular, e eu vou seguir contando. Vessone, mas o Dorival gosta do Maicon. Sim, mas o time da Copa do Brasil, gente. Fiquem com o time da Copa do Brasil na mente de vocês. Era o duelo mais importante praticamente do ano, depois da final do Paulista. E o time titular era Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu. Ranielli, Martínez, Carrilho e o trio da frente. Esse era o time contra o Palmeiras no derby. Não adianta querer, acho que o Maicon titular, com ele é o Maicon. Não, o Maicon joga sempre, porque tá jogando bem. Fez 2 nos últimos 6 gols do Corinthians, inclusive. 5 de volantes, 6 gols. Eu vou mostrar até a tabela aqui pra vocês. A arte que a gente fez. Mas é porque o Carrilho não tava, porque o Martínez não tava, porque o Ranieri não tava. Se os 3 tiverem à disposição, bem fisicamente, não vai jogar o Maicon, não vai jogar o Rian, não vai jogar o Charles, e não vai jogar o Bidon. Vai jogar os 3, que é o final do Paulista, é o derby. Aí o Carrilho machuca naquela noite, acabou. Depois ficou 2 meses sem jogar. E aí entrou o Bidon, entrou o Maicon, aí começa a revezar, tá tudo bem. Mas em condição normal, está definido o time titular, é o mesmo que bateu o Palmeiras na Copa do Brasil nos 2 jogos. Eu não tenho dúvida, não tem ninguém suspenso. É o Cruzeiro na semifinal, vai ser esse time. Não tenho a menor dúvida disso, tá? Mas o Ranieri, por exemplo, está suspenso pro domingo. Se o Ranieri tivesse apto, e o Martínez também, se os dois tivessem apto, talvez a gente teria pela primeira vez, desde a Copa do Brasil, os 11 que eu tô falando em campo. Não vai ser agora porque o Ranieri e o Martínez estão suspensos. Tá aí, ó. Volantes artilheiros. 5 dos últimos 6 gols do Corinthians foram marcados por volantes. Só tá o Yuri Alberto aí atrapalhando. Só ele aí. Ó, Maicon abre o placar com o Mirassol, o Yuri Alberto amplia, o André fecha o 3-0. O André que tá machucado ainda. O Ranieri faz o gol de honra na Vila, o Maicon faz o gol da vitória contra o Atlético Mineiro, e o Charlão da Massa entra no segundo tempo para fazer o gol diante do Vitória. É muito curioso, né? Se fosse 5 atacantes e um volante, beleza, não é nem matéria, não é nem arte. Acho que é meio normal, né? O básico. 5 atacantes marcaram os últimos 6 gols do Corinthians. Nos últimos 6, os caras meteram 5 gols. Tá tudo bem. Mas, volante. 5 volantes fizeram os últimos 6 gols do Corinthians. Repercutiu bastante aí. O que eu falei na live do Memphis, que eu fiz a arte. O pessoal do meu time até vai pôr também lá, não. Vai fazer a arte dos minutos. Fiz também. Coloquei nas minhas redes sociais ontem, depois de participar da live. Também fiz um vídeo lá e repercutiu. Teve umas pessoas que entenderam, teve outras pessoas que não. Teve pessoa que escreveu lá um textão para falar que ele ganha muito e que ele deveria estar jogando melhor e que ele deveria ser mais decisivo e tudo mais. Que eu nem acho que é isso também. Mas põe aí, Ju, quando puder, essa arte aí do Memphis que eu te mandei. A ideia da arte, eu não falei se ele tá jogando bem ou jogando mal. A ideia da arte é mostrar ele em campo. Não interessa se tá jogando maravilhosamente bem ou se tá o pior em campo. A mentira que está sendo contada é que Memphis Depay não entra e não joga pelo Corinthians, só joga pela seleção. E isso é uma mentira. Ponto. Não tem discussão. Isso é estatística. Esse número é frio. É mentira quem diz que Memphis Depay não joga pelo Corinthians. Ele jogou 42 dos 62 jogos. Dá quase 70%. Não é maravilhoso, mas é um bom número. Em minutos está aí na tela. Só 5 jogadores de linha jogaram mais do que ele. No ano. 5. De 37, 5 só jogaram mais do que ele. Mateuzinho, Roberto, Ranieri, André Ramalho e Bidon. Ok? Está claro para todo mundo? Vamos falar muito do Sport Clube Corinthians Paulista. Quero começar falando das datas e horários, né, da Copa do Brasil, que já foram definidas pela CBF, né? Importante a gente passar para você. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro, né? Datas que eu falo das semifinais da Copa do Brasil. As equipes se enfrentam nos dias 10 e 14 de dezembro, né? As datas estão definidas. Vamos lá, né? O jogo de ida vai acontecer numa quarta-feira, né? Dia 10, uma quarta-feira, às 21h30 no estádio do Mineirão, tá? Então o jogo é de quarta-feira à noite. Já o confronto de volta e decisivo, né? O Corinthians ficou, né, com o jogo decisivo, vai ocorrer na mesma semana, né? No domingo, no dia 14, tá? Às 18 horas na Neoquímica Arena, né? Com o mando do Coringão, tá certo? Então, os jogos de semifinais da Copa do Brasil, dia 10, né, dias 10 e 14, com o jogo acontecendo na quarta-feira no Mineirão, 21h30, e o jogo de volta, né, nesse horário aí de domingo, que eu não curto muito, às 18 horas, tá?
no domingão, jogo de Copa do Brasil, semifinal na Neoquímica Arena. Vão transmitir a partida, né? TV Globo, Sport TV, o Premier e a Amazon Prime, né? Que vão transmitir essas duas partidas. Lembrando que do outro lado tem Fluminense e Vasco, tá? Que se enfrentam, e os jogos vão ser quinta-feira, né? Dia 11, às 20 horas, e também no domingo, às 20h30, ambos no Maracanã, tá? Caso avance para a final, é bom lembrar que os jogos vão ocorrer nos dias 17 e 21 de dezembro, quase chegando o Natal, e o Corinthians vai decidir fora de casa, tá? Porque foi estabelecido no sorteio dos mandos. Então, se o Corinthians passar do Cruzeiro, tem chances aí de ser campeão no Maracanã, como foi em 2000, e com a camisa comemorativa de 2000 foi do Maracanã, né? Enfim, será? Vamos aguardar tudo aí para você, os detalhes certinhos. Comente aqui embaixo, deixa o seu like, vamos seguir falando do Corinthians. Vamos lá. O nosso querido André, né, teve uma lesão complicada, né, um entorse no tornozelo, o volante André, que fez para mim 2 bons jogos desde que subiu para o profissional, contra o Fluminense, contra o Santos. Contra o Santos foi um dos destaques, né, acabou sofrendo um probleminha no rosto também, e claro que o problema maior, né, é esse entorse aí no tornozelo. O que me falaram, né, é que ele não volta para a partida, que eu apurei que ele não volta para essa partida contra o Grêmio no próximo domingo às 16 horas na Neoquímica Arena. Então não teremos o retorno do André, o que seria muito importante, já que o Corinthians não tem para essa partida vários jogadores da posição e todos suspensos, né, o Raniel, o Bidon e também o José Martínez. Então o Corinthians tem muitos desfalques para essa partida contra o Grêmio, e poderia, né, vir numa boa hora aí o retorno do André, mas informações que me passam é que ele não volta, tá, está sendo trabalhado para voltar na partida contra o Red Bull na quarta-feira, ou, né, no outro domingo, quando o Corinthians enfrenta o Ceará, tá? Jogo que ocorre às 16 horas no outro domingo. Vamos aguardar, mas já dá para cravar para vocês que o André não volta para essa partida aí importante do Corinthians contra o Grêmio. Comente aqui embaixo, tá com saudades, enfim, fala sobre o André e sobre essa informação. Olha só, notícia importante em relação ao goleiro Hugo Souza, tá? O goleiro Hugo Souza eu trouxe com exclusividade na semana passada que ele tinha um problema de grau 2 no ombro, uma lesão de grau 2, e desfalcaria o Corinthians contra o Vitória. E aí eu falei, né, que mais ou menos 15 dias, vai bater exatamente aí no jogo contra o Grêmio. E aí, volta ou não volta? Começou a treinar com bola, mas, né, apenas ali com os preparadores de goleiros, sem, né, estar junto ali com os demais atletas. Volta ou não volta? Vamos lá. Se dependesse de um trabalho normal do Corinthians, ele não voltaria, tá? Por quê? Para ser mais cauteloso, para não perder o jogador, tem o Felipe Longo ali no jogo contra o Grêmio. Mas o próprio Hugo está acelerando a recuperação dele, tá cheio de vontade, trabalhando mais, enfim, querendo voltar. Por quê? Porque segunda-feira tem a convocação do técnico Carlo Ancelotti, né, o técnico da seleção brasileira, que vai convocar, né, a seleção brasileira, né, vai fazer a convocação para os jogos da data FIFA de novembro. Os jogos são contra Senegal, tá, no dia 15, e Tunísia, dia 18, na Inglaterra e na França, respectivamente. Então, na segunda-feira, tem a convocação da seleção brasileira, e o Hugo Souza não queria ficar de fora. Então, agora, né, vai depender, nessa sexta-feira, ou até no sábado, uma conversa do Hugo com a comissão técnica, o departamento de futebol, né, também o departamento médico, para saber se vão liberar ele ou não. A vontade do Hugo é estar em campo no próximo domingo, mas a última palavra tem que ser dos profissionais, dos médicos e da comissão técnica do Corinthians, tá? Se eles entenderem que é um risco colocar o Hugo em campo, que ele vai correr qualquer risco ali de lesão e não estiver 100% recuperado, aí vai de Felipe Longo. Mas a vontade do jogador é estar em campo no domingo. Ele tem trabalhado muito, tem trabalhado em dobro para acelerar a recuperação. Ele quer estar em campo no domingo contra o Grêmio, né, para não correr nenhum risco de ficar de fora, né, dos jogos data FIFA da seleção brasileira, esses 2 jogos que eu já citei. Informação exclusiva para você, como sempre aqui, hein? Deixa o like, inscreva-se no canal e me fala o que você acha disso. E como a gente não cansa de dar informação exclusiva e trabalhar para vocês, né, são meus chefes, né? Samir, vê lá o Dieguinho, Samir, vê lá o Dieguinho, o que tá acontecendo com o Dieguinho, Samir, o Dieguinho. Enfim, aí eu fui apurar porque que o Dieguinho não é utilizado, não entra nos jogos, muitas vezes entram jogadores, e aí o torcedor corintiano fala, enfim, o Dorival tem sido elogiado por ter colocado o André, o João Pedro Tchó como titular, o Guinegão como titular, mas tem sido criticado por não colocar o Dieguinho, tá? Eu conversei com uma fonte que ela me disse o seguinte, o Dorival vai colocar o Dieguinho, e ele quer mais do que ninguém colocar o Dieguinho em campo. Porém, ele está esperando o time passar mais confiança para ele lançar outros jovens, tá? Porque ele já lançou alguns, mas ele quer que o time passe mais confiança para ele, seja, né,
um time menos instável, mais equilibrado, para que outros jogadores comecem a se destacar e comecem a dar sequência para outros jogadores, tá? Claro, eu acho que vindo aí o Corinthians já de forma um pouco mais antecipada, eliminando qualquer risco de rebaixamento, vai ficar mais fácil também, tá? Mas o Dieguinho está sendo preparado para jogar, sim, com os demais jogadores e ter mais oportunidades. E agora vem uma informação que eu vou passar para vocês, que é uma informação importante e é exclusiva, tá? Uma pessoa próxima ao Dorival Júnior me disse que o Dorival prefere utilizar o Dieguinho e tem testado ele no meio, centralizado e não pelos lados. Quer dizer, por dentro e não pelos lados. Informação importante para você, tá? Então, olha só, o Dieguinho está sendo preparado, né, até para ser um substituto imediato do Garro. Lembra que o Corinthians não tem esse substituto, era o Vitinho, lesionou, enfim, o Corinthians depois teve o Bidon, que acabou fazendo uma boa sequência ali, mas o Dorival prefere, segundo pessoas próximas ao Dorival, que eu apurei, e apurei ele durante os treinos, o Dorival testa o Dieguinho por dentro e prefere o Dieguinho por dentro do que pelos lados. Pô, eu trago a informação e ainda com algo a mais que você não perguntou. Esse é o canal Café do Setorista, é o respeito que a gente tem com vocês. Vocês perguntaram nas lives, né, e eu vou atrás e trago informação. Forte abraço, beijo no coração, Deus abençoe, inscreva-se no canal. Fala, fiel. Hoje vamos falar sobre Roger Guedes, sobre a passagem dele pelo Corinthians e a revelação que guardou mágoa por não ter conquistado o título que achava que conquistaria. Vamos entender o que disse e o porquê disso ainda reverbera tanto. Em entrevista, Guedes contou que acreditava que se tivesse ficado mais tempo no Corinthians, teria conquistado um título importante. Ele disse que a saída do clube se deu em um momento delicado às vésperas de decisões e que isso marcou sua trajetória. Ele afirmou que se tivesse escolha, não teria sido naquele momento. Eu teria esperado conquistar a Copa do Brasil daquele ano. Fecha aspas, segundo Roger Guedes. Fiel, isso mostra a pressão enorme que existe aqui dentro. O jogador entra, faz gol, vai embora e carrega a sensação de que poderia ter sido. Para o Corinthians, ter esse tipo de desabafo exposto é chamado de atenção para que o planejamento seja melhor e que as saídas não sejam precipitadas. Guedes também agradeceu a direção anterior do clube, citando que sentia-se apoiado no momento em que saiu, mas ressaltou que o clube é diferente, o ambiente era como se fosse família. Mesmo assim, o título não veio e ele acredita que poderia ter sido diferente. Agora, fiel, a reflexão é essa: quantos jogadores talentosos saem do Corinthians sem encerrar a história com troféu? E o que nossa gestão precisa fazer para evitar que esse sentimento vire rotina? Vamos ficar atentos. E você, torcedor, já pensou que jogador poderia dar mais no timão? Acha que Guedes foi mal aproveitado ou que fez bem sair? Deixe sua opinião aqui nos comentários, dá aquele like e se inscreve para não perder nenhuma novidade do Corinthians. Valeu, fiel, tamo junto e vai, Corinthians!